Gente, isso aqui é a história, provavelmente, da sua família, do nosso irmão Coelho. E a sua a gente sabe que é. E vou ajudar até a fonte, se alguém duvidar. Em Portugal tem a Torre do Tombo, que tem tudo isso documentado em arquivos públicos e bem preservado. Sim, é tudo comprovado. Hoje a gente tem talvez dezenas de milhares de árvores genealógicas de brasileiros que comprova que eles são descendentes daqueles judeus que foram convertidos à força em Portugal. O rei de Portugal fala para os judeus, vocês têm, sei lá, 1 mês para ficar aqui, e quem quiser continuar sendo judeu, área, vai embora. E quem quiser ficar aqui com seu trabalho, com seus amigos, etc., com sua casa, se converte ao catolicismo. Óbvio que uma parte, de novo, né? Não, vou me converter. E com certeza, da boca para fora. Porque quem é que se converte de coração para uma religião que está fazendo aquilo com a pessoa? Ninguém, né? E eles continuaram praticando o judaísmo escondidos, com sincretismo e etc e tal. Só que uma grande parte... Por que eles praticavam? Claro. Até hoje nós temos algumas coisas que são oriundas desse judaísmo praticado escondido. Vou dar um exemplo para você. O Shabat, quando começa o Shabat, uma maneira de marcar o Shabat é o aparecimento das primeiras estrelinhas. Muitas crianças judias, inocente, porque o pai escondia, mas criança não... Olha, o Shabat tá chegando, explicava, acendia a vela ali e tal. Aí, quando já via estrelinha, os meninos começavam a apontar Shabat. E isso, é óbvio, denunciava a família para os vizinhos. Olhava. O Santo Ofício já estava na cola deles. Tinha na porta das igrejas. Tinha um negócio chamado monitório, que era uma lista de coisas. Estou falando aqui no Brasil, história que o Brasil não conhece. Tinha uma lista na porta das igrejas, em alguns períodos, chamado monitório, que estava assim: se você conhecer uma pessoa que não come carne de porco, que é proibido pela Torá, que não come peixe de couro, só peixe de escama, que coloca roupas novas na sexta-feira, à noite, que não trabalha no sábado, que aponta para a estrela quando escurece no sábado, denuncia para o padre, porque essas pessoas são judeus. Volta. Aí uma das formas que algumas mães talvez começaram a proteger as crianças, falam assim, não pode apontar para a estrela que nasce verruga no dedo. É daí que vem. É daí que vem isso. Isso. E outras expressões mais, quando fala muito no Rio Grande do Sul, assim, mas que judiação, queimar o Judas na Semana Santa. Malhação do Judas. A malhação do Judas, é isso que é interessante. Não, eu jurava que era o pessoal Judas. fala malhação do Judas. Mas no catolicismo raiz não é malhação do Judas, é malhação do Judá. De Judá, então. Do Judas. Do judeu. Do judeu. E Judiaria era o bairro dos judeus. Judiaria sofreu uma semântica e passou a significar fazer coisa ruim. Você está judiando dele, você está sendo judeu. Fazendo coisa de judeu. Tem coisas que nós estamos vendo até hoje. Olha o que o pessoal podia imaginar, que a verruga na ponta do dedo, a superstição, origem viria judaica. dessa tentativa judaica de continuar praticando o seu judaísmo, escondido, mesmo sob pressão. E hoje, eu só fico triste que hoje as pessoas assim abandonam, às vezes, as crenças religiosas, porque assim, indisposto com um líder, qualquer coisa. Esses mantinham a fé religiosa numa pressão que eles só tinham, humanamente falando, é claro, só a perder. Sim. Não espiritualmente, humanamente. Pode continuar, eu só quis dar esse exemplo que você falou que eles praticavam o judaísmo às escondidas. Eu adorei ser cortado pelo pastor, para o pastor explicar sobre judaísmo. Não, isso aqui é único. Só que esse pastor também é a boca, que ele guarda o Shabat também, não come carne de porco, então tá meio primo. Oh, glória! Hoje já virou pentecostal. O pastor... Daqui a pouco ele começa aqui no sapatinho, ó. Daqui a pouco ele começa, como é que é? O pastor guardando o sábado e o judeu guardando glória. Você acha que eu não gingo? Zum, 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 capoeira, mata. Eu tô vendo a caipirinha que tá não aí tomei. intocada. Tá intacta até agora. Mas aquela água ali eu já não sei. Não tá batizada. A água ele rezou. Quero ver rezar eu a não caipirinha. sei. Eu conheço um outro judeu que quando ele orou sobre a água virou vinho. Tá bom. Amém. Mas o vinho não era vinho fermentado, na minha opinião, não. Mas pode continuar. Era vinho. Vamos lá, depois a gente vai. Bom, eu ia falar um outro costume que é muito interessante, mas vamos voltar para a história. E aí o que aconteceu? O rei ficou decepcionado, o meu xará,
o Manuel Venturoso. Porque ele viu que muitos judeus falaram, a gente vai embora. Só que assim, naquela época, os judeus eles tinham realmente uma qualificação intelectual muito alta. Então muitos eram os melhores médicos, eram judeus, os grandes comerciantes, e eles tinham uma rede internacional por causa da dispersão do povo judeu. Então a gente sempre teve, há muito tempo a gente tem a questão da, como é que chama? Globalização. Então o comércio, o network absurdo. Sim, porque eu tenho um primo ali, por causa da diáspora. Muitos eram matemáticos, eram navegadores, inclusive tem a ver com a escola de Sagres. E ele falou, eu não quero perder esses judeus. Você vai perder uma parte muito qualificada da sua... Quem estava nessa história? O 15º avô do Silvio Santos, Dom Isaac Abravanel, que era, naquela época, não desse rei, ministro das Finanças. E um grande rabino. A gente até hoje estuda os comentários dele. Que interessante. Dom Isaac Abravanel. Do Silvio Santos. Do Silvio Santos. Bom, aí o que aconteceu? Ele falou, eu não quero perder essa galera. E aí quando os judeus chegaram no porto, aqueles que iam embora já tinham lá encomendado suas embarcações. E vamos falar, a embarcação naquela época não era transatlântico. E tinha muito pirata que pegava as pessoas, capturava, e era terrível, era realmente terrível. E embora também era muito perigoso. Eles chegam no porto, e aí o rei diz, vocês não vão embora. Vocês não vão embora. E eles ficaram a ver navios. É daí que ficaram a ver navios, porque os navios que vieram buscar não vieram. E no lugar, o rei, ele trouxe um batalhão de padres. E os padres começaram a arrastar aqueles judeus pelo cabelo, arrastar, e levaram eles para um galpão e falaram, agora vocês vão se converter ao catolicismo. Jesuítas, né? Eles eram jesuítas? Bom... É porque os dominicanos ficavam mais na Espanha. Ok. Vocês vão se converter ao judaísmo ou ao catolicismo. A gente não quer, a gente está indo embora. Vão. E aí eles fazem aquilo que foi chamado o batismo em pé. Olha que absurdo. Tipo, o cara não quer se ajoelhar porque ele não quer virar católico. Então você vai ficar católico de pé. Outros pegaram a cabeça deles, enfiavam em pias batismais e etc. Inclusive o Papa, na época, ele discordou. Ele falou, isso aqui não tem sentido. Mas mesmo assim, o rei de Portugal, ele não queria saber. E ele falou, olha, agora vocês são católicos. E se vocês cumprirem qualquer coisa do judaísmo, vocês serão julgados como católicos hereges. Eu já ouvi, por exemplo, pessoas falando aí absurdos, dizendo que não, a Inquisição não perseguiu os judeus porque ela só podia julgar católicos. Pois é, mas esses católicos eram judeus, na verdade. Acontece que aí o irmão da princesa da Espanha tomou o biotônico Fontoura e ficou bem, ficou parrudo. Vivo. Aí ele falou, putz, o cara tá bem, e agora o que eu vou fazer? Aí chegou para os judeus e falou, gente, vocês têm 30 anos de prazo aí, se vocês forem pegos cumprindo a religião de vocês, não tem problema. Vai ser um castigo fraco. Só que daqui 30 anos, acabou. Porque ele percebeu que ele pisou na bola com os caras. Muitos judeus começaram a aproveitar o descobrimento do novo mundo. Descobrimento, a invasão, o chegamento. Porque eles queriam fugir daquela perseguição. E também porque vários deles eram comerciantes e eles estavam envolvidos nos negócios com a Índia, justamente. Um deles era o tal do Pedro Álvares Cabral, que a mãe dele era da família Gouveia, do norte de Portugal. Se eu não me engano, é do norte de Portugal, perto de Espanha. E a família Gouveia, naquela região, é conhecidamente dos judeus. Então, Pedro Álvares Cabral era judeu. E ele era sogro de um homem chamado Fernando de Noronha. O Fernando de Noronha, ou Fernando de Loronha, era também um grande navegador, e ele tinha vários navios e etc. e tal. E ele recebeu a primeira concessão do Brasil. Exploração de pau-brasil, etc. e tal. Só que naquele período eles não estavam vindo para morar no Brasil. Mas com o passar do tempo, e principalmente quando acabaram os 30 anos, muitos judeus... Sabe aquela história? Já foi pro Nordeste? Cara, eu fui uma vez, fiquei um dia, então não fui. Tá bom,
Tipo, parei no aeroporto, aí eu já fui pra Suíça. Não, eu fui fazer uma parada... Não tenho sim. Não, então eu fui pra Suíça também. Quando eu fui Você pra Polônia, foi, né? eu parei na parou lá. Suíça. Tive que sair correndo dentro do aeroporto que quase que eu perdi o voo. Então, eu lembro que assim, primeira vez que eu fui pra Rio Grande do Norte, que faz muito tempo, hoje eu sou meio nordestino e todo mundo que me acompanha sabe por quê. Eu tô muito ligado a Nordeste, a muitos lugares, mas no Nordeste principalmente. Primeira vez que eu fui ali, Rio Grande do Norte, tinha aqueles guias que sabem falar tudo de cor, não sei o quê. Aí ele falou assim, não, porque aqui eram os bandidos, as prostitutas que Portugal... Assim, o pessoal de Portugal era muito santo, né? Ah, prostituta? Deus me livre, vai embora daqui. Gente, que história mal contada, não é? Que país moralista, né? Como assim? Não é. Eu gostei da imitação do português. Prostituta. vai. Opa. E aí eles mandaram prostitutas e ladrões para o Brasil. O que acontece quando a gente estuda os arquivos da Torre do Tombo? A minha esposa, eu não trouxe o livro, ela vai ficar brava comigo, ela está lá na Paraíba, inclusive, pra você ver como é verdade a ligação com o Nordeste. Ela fez um estudo, transcrição das denúncias contra brasileiros, que eram judeus, 300 anos atrás, 400 anos atrás, e que está na Torre do Tombo. Bem, eu me perdi um pouco. Eu estava em... Tá, você estava falando sobre as prostitutas e os ladrões. Sim. Quem eram parte desses bandidos, entre aspas? Judeus. É o cara que foi pego guardando o sábado. Uhum. E a punição para ele você vai ser desterrado num país lá no fim do mundo. Era a mulher que não comeu a carne de porco, que respeitou a dieta bíblica. Esse é o bandido. Entre os outros bandidos. Uhum. E depois, com a pressão que Portugal começou a fazer em cima dos judeus, que já não eram mais chamados judeus, eram chamados cristãos novos, aqueles judeus que foram convertidos à força, eles continuaram sendo discriminados. Não, ele é cristão novo. Então, cristão novo não vai poder exercer tal cargo, E muitos deles começaram a vir para o Brasil para exercer a sua fé, para viver de forma livre.